Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo de arquivos, a gente vai ver agora os arquivos do tipo binário, que são aqueles arquivos, né, que gravam os elementos em formato de bytes e a gente não consegue visualizar essa informação em qualquer editor de texto. A gente tem que visualizar tudo que a gente for fazer com o arquivo aqui dentro do programa. Então, vamos tentar entender melhor esse assunto. Quando a gente estava estudando arquivo de texto, a gente viu funções que lidavam, né, com caracteres, basicamente, ou com aqueles tipos básicos da linguagem, né? Float, double, char. Então, não tínhamos funções para lidar com outros tipos de informação. Já o arquivo binário, ele lida exatamente com esse tipo de dado, dados em blocos, que são vetores, estruturas, uniões, enumerações, tudo que é tratado em um conjunto de informações. Então, é como se a gente tivesse vários daqueles tipos básicos agrupados sobre o mesmo nome, certo? Então, é o que a gente faz com o vetor, só que o vetor é homogêneo, tudo é inteiro, tudo é char, tudo é float, eles são do mesmo tipo, ou pode ser tipos heterogêneos, como nas estruturas, que a gente tem várias coisas lá dentro. Então, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Então, uma estrutura, ela teria vários tipos juntos, que esses tipos estão juntos porque eles formam uma informação que a gente precisa de um determinado elemento. Então, aqui eu estou falando sobre um registro de um produto. Cada produto vai conter o seu código, o seu nome e o seu preço. Então, essas coisas estão agrupadas sob o mesmo nome. Então, quando eu recupero, quando eu faço qualquer coisa, eu tenho esse bloco junto. Então, é muito mais fácil para a gente fazer qualquer coisa. Então, a gente vai ter aqui só duas funções novas. Uma função para leitura e uma função para escrita. Então, a fread, ela vai ler para onde? Para esse elemento aqui, o que? Uma coisa de um certo tamanho. Então, isso é o tamanho do dado base, né? Se eu estou lendo um vetor inteiro de uma vez, né? Eu quero o tamanho de cada dado que vai no vetor e não do vetor como um todo. Porque aqui, ó, já vai o número de elementos que eu vou ler e aqui o arquivo de onde eu vou ler. Esse tipo de função, ele sempre retorna o número de elementos lidos, porque como ele vai ler blocos, ele tem que saber quantos blocos ele retornou para mim. E aí, se houve sucesso, ele vai me retornar quantos ele leu. Se não, ele vai retornar zero, indicando que nada foi lido, certo? Já para escrita, a gente tem aqui também um ponteiro. Ah, lá também era um ponteiro. Por que é um ponteiro, gente? Porque eu preciso passar o local para onde a coisa vai ou de onde a coisa vem, certo? Então aqui ó, é da onde ela vem. Qual o tamanho do dado base, quantos elementos eu vou estar escrevendo e para que arquivo eu vou estar escrevendo. Aqui está char, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser double, pode ser uma struct, pode ser qualquer elemento, certo? Então, é em ponteiro para qualquer coisa, né, de um certo tamanho, com um certo número de elementos, para um certo arquivo. A mesma coisa ele vai fazer que ele fazia na leitura. Ele volta quantas pessoas ele escreveu lá para o arquivo. Se ele não conseguiu escrever ninguém, ele volta um erro. E aí o erro ele volta a zero, né? Nulo, ele não conseguiu escrever nada, certo? Então só tem essas duas funções de novidade. Então daqui para frente a gente vai ver vários exemplos com várias situações. Então vamos lá. Primeira situação, a gente vai gravar um vetor de qualquer tipo, vetor comum. A gente tem aqui o nosso arquivo, fiz a abertura dele, verifiquei se dava para abrir mesmo ou não. E aqui eu tenho um vetor V, que vai ser o elemento gravado. Aí, a partir daqui, eu vou fazer um fwrite, vou gravá-lo no arquivo. Então, ó, vou gravar o vetor V. Por que que ele não tem endereço? Qual que é o símbolo de endereço? Aquele é comercial. Porque ele já é um ponteiro. Então, elementos que já são ponteiros são strings,
vetores de qualquer tipo. Esses elementos já são ponteiro, então eu não vou colocar e comercial ali. Vou gravar V. Qual o tamanho do dado base? O que esse vetor está aguardando? Inteiros. Então, ó, size of int. Então, os elementos que são gravados são tamanhos de inteiros, em bytes. É isso que retorna essa função sizeOf. Quantos elementos são? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, é isso que eu estou gravando para o arquivo que foi aberto. A partir daí, eu vejo aqui se o número gravado foi o número que eu passei aqui, que é 5. Se foi, deu tudo certo. Se não, ele deu um erro. Alguma coisa não funcionou e ele não conseguiu gravar. Aí eu pego, fecho o arquivo, aí depois abro novamente e aí eu vou ler fread. Para onde? Para um vetor. Que vetor? Esse V1. Qual o tamanho do dado? Inteiro. Quantos eu vou ler? 5. Vou ler de arc. Peguei, né, esse elemento aqui que eu gravei, fiz um forzinho para fazer a impressão e saí fechando o arquivo. Próximo tipo de bloco, variáveis comuns. Lembra que a gente já gravou variável comum? A gente já usou em fprintf e fscanf. Lá tinha tipos de dados comuns que a gente está acostumado no dia a dia, int, float, double. Mas aqui é um bloco. Mas o nosso bloco pode ser tão pequeno quanto eu queira. Então, o bloco, na verdade, ele pode ser até um tipo simples, que nem eu vou fazer aqui. Abri o nosso arquivo, testei se deu para abrir. E aqui eu tenho uma string, um float e um vetorzinho. Então, o que a gente vai fazer? Gravar a string é um vetor. Então, tudo bem, ainda é um bloco. Então, do tamanho de char, do tamanho da string, certo? No arquivo. Gravei. Aí eu vou gravar o quê? Também vou gravar o x. O x, ó, ele é um tipo comum, então ele precisa de quê? De comercial. Qual o tamanho dele? Tamanho de um float, porque ele é um float. Quantos elementos são? Ele é um carinha só. E no arquivo. Também posso gravar o vetor v. No tamanho base dele são inteiros, 5 elementos, vai para o arquivo. Beleza, minha gente. Posso então gravar um monte de coisa, tipos múltiplos, diferentes, né? Então, eu gravei string, gravei float, gravei um vetor. Os blocos podem ser variáveis. Só que isso também me complica na hora de ler. Eu tenho que saber a sequência que eu gravei. Gravei 2 vezes a string, tá? Aí, aqui eu tenho que ler, então, string, número, vetor. Ó, a hora que eu leio, eu abri de novo o arquivo, vou ler com fread. String, certo? Depois, string, aí depois, li número e vetor, certo? Então, aqui eu li 12 caracteres. Aqui eu só tinha gravado 5 caracteres, então eu estou lendo 5 elementos, né? 5 elementos da string. Aqui li um float, estou lendo de volta um float. E aqui eu li 5 elementos do vetor que foram gravados e eu estou lendo de volta aqui, certo? Li e imprimi o nosso vetorzinho aqui, saí e acabou. Então, eu posso gravar blocos homogêneos, sempre o mesmo bloco, blocos iguais. Posso gravar blocos diversificados, só que aí a gente se complica um pouco para fazer leitura, porque a gente tem que saber a sequência, porque senão a gente se confunde tudo e vai ler coisa errada. Agora a gente tem mais um exemplinho aqui, de tipos múltiplos. Aqui eu estou lendo e escrevendo só um carinha. Aqui eu tenho um floatzinho pi. Aí eu pego, abro o arquivo. Uma coisa que eu não falei para vocês que é muito importante. Lembra que a gente tem W, R, A, depois tem W mais, R mais, A mais.
Aqui a gente tem que pôr um Bzinho junto, gente, para indicar que é arquivo binário e não é arquivo texto. Então é tudo igual aquele outro. É W, é R, é A, só que aqui fica WB, RB, AB, e aí se tem aquela plus, a gente coloca WB mais RB mais AB mais, certo? Então, a gente tem que lembrar disso. Eu tinha esquecido de falar para vocês, isso é importantíssimo. Então, aqui a gente abriu o nosso arquivo, testou se abriu mesmo, e aí a gente vem para a escrita do pi. Eu escrevo a variável pi, lembra que ele não é ponteiro, então eu tenho que pôr um endereço do tamanho de um float, porque ele é um float. Ele é um carinha só e ele vai para esse arquivo PF aqui que eu já tinha aberto. Fechei esse arquivo, fui para a leitura. Aí abri de novo, agora para RB. Fiz um fread, ele vai para essa variável pi lido. Também tem que pôr o e comercial, não se esqueçam. Ele é do tamanho de um float, ele é um carinha só e ele vem desse arquivo. Fiz a leitura, se deu tudo certo, faço a impressão aqui com o printf desse pi que foi lido lá do arquivo. Fechei o arquivo, acabei o programa, certo? Então, eu posso gravar um tipo só, vários tipos, né, um vetor inteiro. Até agora a gente viu isso. Só que, geralmente, arquivos binários não são bem usados para esses tipos mais básicos. A gente usa arquivo binário para blocos mesmo de informação, que a gente chama de registros, que são as estruturas, as uniões. Então, vamos ver como isso ficaria num exemplo. Então, suponha que a gente quer gravar aqueles dados de produto. A gente quer cadastrar produtos e guardar ele lá num arquivo. Então, os elementos que eu vou guardar do produto é aquele código, descrição e preço. Então, é um char, né, uma string, um int e um float. Como que a gente vai ter o bloco? Isso aqui ó, é o nosso bloco. O bloco tem um nome, ele chama produto, e ele tem esses itens. Então, isso é um bloco de informação, certo? Com esses itens dentro. É como se fosse uma caixinha, aí eu coloco várias coisas dentro dessa caixinha. Então, isso é a minha caixinha. Implementando, ficaria assim: uma struct produto com esses elementos dentro. E isso aqui é um typedef. Um typedef é um apelido que eu dou para alguma coisa para ficar mais fácil para declarar a variável. Então, para a gente não declarar a variável usando todo esse nome, eu chamei apelidei de PRD. Então, na hora de criar uma variável do tipo struct, eu posso usar isso aqui, PRD, para ficar mais simples de escrever. Isso é preguiça de programador. Então, vamos lá como é que fica o nosso programa. Então, aqui eu tenho o arquivo, aqui eu tenho uma estrutura chamada prod1 e uma estrutura chamada prod1 lido. Aí eu venho aqui, abro para escrita, porque primeiro eu vou gravar, vejo se abriu mesmo, e lá vou eu, faço a leitura da estrutura, lembrando que a estrutura, para acessar os itens de dentro, sempre com ponto. Eu vou falar de estrutura, vou falar isso tudo de novo. Então, aqui eu vou gravar em prod1 código, né, o que eu leio aqui, em prod1 desk, o que eu leio aqui, e aqui o que eu leio nessa linha, em prod1 preço. Então, gravei os itens de prod1, que é uma estruturinha com aqueles dados. Aí eu venho no fwrite, gravo a estrutura não é um ponteiro, então E comercial nele. Do tamanho de quê? Do tamanho da estrutura, estou lendo um só para esse arquivo. Fechei o arquivo, porque já gravei o que eu queria gravar, só ia gravar um. Abro de novo e vou ler para a variável prod lido, que também é uma estrutura do tipo PRD. Vou gravar aqui algo do tamanho da estrutura PRD, é somente um dado, está vindo desse arquivo. Aqui eu fiz a impressão do que foi lido, fechei o arquivo e saí. Então, esse é o nosso programa inicial. Gente, mas ninguém vai gerar um registro.
Você vai ter muitos produtos, né, na sua loja. Suponha que seja uma loja. Aí você precisaria gravar muito mais coisa. Então vamos ver como que ficaria gravar um vetor de estruturas. Então a gente tem a mesma estrutura aqui, né, produto aqui, o PRD, tudo igual ao outro. Agora o que muda vai ser o nosso programa principal. Agora a gente vai ter um vetor do tipo PRD. Então isso funciona assim, minha gente. Você tem o vetor aqui e em cada posição desse vetor tem o quê? Código, descrição e preço. Então tá aqui dentro. Então isso é um vetor de estruturas. Então aqui em cada pedaço tem esses três, certo? A gente vai ter um vetor com vários bloquinhos. Então é isso. Então eu tenho aqui meu vetor de bloquinhos, um outro vetor de bloquinhos chamado V. Então aqui eu abri o meu arquivo, verifiquei se abriu mesmo, e aqui eu fiz um for para ler o quê? Cada bloco desse vetor. Então eu venho aqui e em cada posição do vetor prod e eu vou gravar o quê? Os itens, código, descrição e preço do produto. Então, cada posição tem 3 itens, que são os elementos da estrutura. Faço isso 5 vezes, porque eu tenho 5 elementos no vetor, e aí estão gravados os nossos 5 produtos. Aí eu vou mandar esses 5 produtos de uma vez lá para o meu arquivo. Então eu dou um fwrite do vetor prod, do tamanho de PRD, porque lembra que esse tamanho, gente, é o tamanho do dado base, é o tamanho de um item, assim, ó, do vetor. É de um item. Então, o item é um PRD. São 5 elementos que vai para esse arquivo. Fechei o meu arquivo porque já gravei. Aí vamos supor que agora eu vou ler para alguma coisa. Abri de novo meu arquivo. Aqui eu podia ter testado isso de novo, tá? Porque mesmo para leitura ele pode dar erro, certo? Fiz um fread para um vetor V que tem elementos do tamanho de prod, 5 elementos que estão vindo de arc. Aqui eu fiz um forzinho bonitinho para a gente imprimir todos os elementos lidos em V, e aí fechei o meu arquivo e saí do programa. Então, isso é o que a gente vê no dia a dia. Geralmente a gente grava blocos assim do registro e traz o bloco. O bloco é do tamanho, geralmente é fixo, e geralmente eu vou movimentar blocos, às vezes vários blocos de uma vez, para ficar até mais eficiente. Mas geralmente é isso que a gente faz. Então, pessoal, agora a gente vai para a parte final aqui da nossa aula, vendo algumas coisas extras. Uma delas é a movimentação que a gente pode fazer dentro do arquivo. Então, a gente tem que ter uma função para isso. Então, a nossa função de movimentação, ela chama fseek. Ela vai poder movimentar, né, o ponteiro do arquivo para outros lugares, porque toda vez que a gente abre o arquivo, ele abre no comecinho, ele vai do começo para o fim. Mas se eu quiser ir para outras regiões do arquivo, eu tenho que indicar para ele. Então, o que que eu tenho aqui? Eu entro com o arquivo que eu vou me movimentar, com o tamanho do dado, então quanto que ele vai pular. Então, se for registros do tipo daquele struct, eu tenho que dizer para ele que ele vai de estrutura em estrutura. Se forem inteiros, se forem float, se forem int, eu tenho que saber para onde ele vai. E aqui é da onde ele parte, certo? Ou do início, ou do local corrente, onde ele está, ou do fim, certo? Então eu tenho que saber qual que é a base dele. O que que ele me retorna é a posição que eu queria estar, certo? Então vamos ver isso num exemplo. Então aqui eu tenho uma estrutura que tem um nome, uma rua e uma idade, então são dois chars, ou seja, 12 strings e um int. E agora no nosso programa principal, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso arquivo, que a gente vai abrir ele para escrita. Testei se abriu mesmo. E aqui eu tenho o quê?
uma variável C do tipo estrutura e um vetor de estruturas com 4 elementos. Então, a gente tem aqui o Ricardo, o Carlos, a Ana e a Bianca. Então, são 4 elementos. Então, eu vou gravar esses 4 elementos aqui. Então, eu pego o vetor CAD, cada elemento é do tamanho da struct cadastro, são 4 elementos no arquivo F. Fiz a gravação, fechei o nosso arquivo. Agora, eu pego, reabro o nosso arquivo para leitura e agora vamos dar os SICs. Vamos entender, então. Aqui, eu posso fazer SIC com vários pulos, né? Então, né? E vários inícios. Então, aqui, ó, eu vou dar um SIC a partir do início e em 3 vezes o tamanho da struct cadastro. Então, ó, quando eu abro o arquivo, ele está sempre aqui no início, certo? Aí, se eu pular 3, eu vou pular 1, pararia aqui. 2, pararia aqui. 3, eu parei aqui. Então, quando eu mandei ele dar FCF read, aonde que ele lê? Ele lê a partir de onde ele está. Aonde ele está agora? Aqui. Então, ele vai ler a Bianca. Então, ele lê a Bianca para a variável C. Eu vou ler um item só, então é só a Bianca. E aí, eu faço a impressão da Bianca, certo? Tranquilo. Aí, eu quero voltar no arquivo. Então, o SIC ele pode tanto ir para frente quanto ir para trás, né? Ele é o nosso acesso, permite acesso a diferentes pontos do arquivo. Então, eu vou dar um SIC aqui de menos 2 vezes o tamanho do cadastro. Então, ó, quando ele leu a Bianca, ele estava no fim do arquivo aqui. Então, ele vai, 1, ele teria parado aqui. 2, ele parou aqui. Então, ele está parado aqui antes da Ana. Aí, eu mandei ler. Então, ele leu aqui em C quem? Os dados da Ana. Leu os dados da Ana, printou, fechou o arquivo, acabou. Então, o SIC, ele nos permite o quê? Passear por várias regiões do arquivo. O que seria isso de forma mais prática? Seria o nosso acesso aleatório. Por quê? Porque o arquivo, geralmente, a gente vai acessando, né? Começa lá do início, vai acessando os elementos bonitinho. Mas se eu preciso acessar outros pontos do arquivo, essa FC que me permite. Então, aleatoriamente, eu posso ir para qualquer região do arquivo, no começo, no meio, no fim, desde que eu faça aqui esses cálculos corretamente de quantos elementos ele vai percorrer aí e depois para fazer leitura e escrita. Então, isso é que o SIC pode fazer pela gente. Então, é uma função extremamente útil na vida da gente quando a gente precisa fazer movimentações diferentes. Uma outra coisa que a gente pode fazer no arquivo é remoção. Então, tem esse remove. Se a gente criou o arquivo, a gente pode deletar o nosso arquivo, só não delete o arquivo dos outros, certo? Porque aí provavelmente vai dar um erro, né? Porque você não pode não ter acesso àquilo lá. Então, ela é uma função que chama remove, e aqui você entra com o nome do arquivo que vai ser removido. Então, vamos ver o exemplo? Então, aqui a gente tem uma funçãozinha que é uma variável status, e aí o status vai ter aqui feito a remoção do nosso teste 2, né? Do nosso teste BIM2. Aí, peguei e removi. Se ele voltou algo diferente de zero aqui, não consegui remover. Se ele voltou zero, deu ok, removeu. Então acabou. Então eu posso fazer diversas coisas com os nossos arquivos que a gente criou, o que a gente está fazendo com eles. Então aqui eu posso fazer remoção. Só que lembra que nem eu falei, só não remove os arquivos dos outros. Então para finalizar, gente, a gente vai ver alguns arquivos especiais que a gente pode estar utilizando, mas na verdade eles são do sistema operacional. Então tudo que a gente faz, ele vai para algum lugar e fica armazenado ali por um tempinho. Então, ó, a gente tem um arquivo que armazena o quê? Os dados que vêm do teclado, que é o stdin. A gente tem um arquivo, né? Até consegue acessá-lo. O stdout, que são os dados que vão para a tela.
A gente tem o stdr, que são os dados relacionados a erros, certo? Que são as mensagens de erro que acontecem. Todo erro que acontece, ele vai guardando ali aquelas mensagens. A gente tem o stdout, que representa alguns devices, como as cons, né, do PC. Então, e a gente tem o stdprn, que é das impressoras. Então, tudo que a gente manda para a impressora, né, ele manda para esse arquivo é repassado para a impressora que vai imprimir. Então, eu posso usar as nossas funções normais, printf, scanf, etc. Ou até posso usar as funções de arquivo acessando esses arquivos diretamente. Então, suponha que eu quero escrever uma coisa na tela. Então, eu posso usar um fprintf e mandar escrever em que arquivo? No stdout, diretamente. E aí ele vai sair na tela. Eu posso mandar ele fazer uma leitura, por exemplo, diretamente a partir do stdin. E é o que o stdin? É os dados que vêm do teclado. Então, na verdade, eu estou fazendo uma leitura do teclado, só que estou utilizando o quê? Funções de arquivo. Posso usar, porque existem esses arquivos e eles podem ser acessados aqui na linguagem C tranquilamente. Então, esses daqui já são descritores dos arquivos do sistema operacional para esse tipo de item. Então, podemos acessá-los, podemos escrever nele, podemos ler normalmente, tá? Então, gente, a gente viu aqui que a gente tem arquivos de texto, arquivos binários, tem vários tipos de função. Aí vocês têm que escolher a que mais se adequa ao que você está fazendo, ao tipo de dado, ao tipo de organização que você utilizou para poder montar aí a sua solução. Então, a gente termina por aqui a parte de arquivos e na próxima aula a gente vai ver um assunto novo que é estruturas.